Convido você a abrir então a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 4. Nós estamos na nossa série de mensagens Superação, não é? E hoje nós vamos estar então dando continuidade à nossa série e vamos hoje agora olhar para esse capítulo do livro de Neemias, o capítulo 4, que é um capítulo que vai tratar sobre o tema da oposição. Então hoje o tema da mensagem é aprendendo a lidar com a oposição, tá bom? Então, você que está com a sua Bíblia já aí, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Também nós temos aqui o texto para aqueles que quiserem acompanhar aqui na frente, também podem acompanhar, tá bom? Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas, os poderosos de Samaria, e disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Nós vamos continuar lendo o capítulo 4 aqui hoje, tá bom? Mas vamos ler até aqui para a gente ter uma noção aqui, do que estava acontecendo ali naqueles dias. Meus irmãos, obrigado. Hoje nós vamos aprender com Neemias algumas estratégias de como lidarmos com a oposição. Bom, eu gostaria de definir para nós o que é oposição, uma definição de oposição. É o caráter ou estado ou condição do que se opõe ou daquilo que é oposto. Aquele que se coloca contrário a um plano. Opositor é alguém que faz objeção a uma proposta ou fato. Então, aqui para a gente ter uma clareza aqui em relação ao significado da palavra, o termo oposição, significa isso, aquele que se opõe a uma ideia. Opa, quem está com o controle aí? Pronto. O opositor é aquele que se opõe a uma ideia, se opõe a uma proposta, se opõe a um projeto, a um plano. E, meus irmãos, na Bíblia nós sabemos que Satanás, ele é chamado também de inimigo de Deus. Ele é adversário. Satanás é um ser que vive se opondo a Deus e se opondo ao povo de Deus. Por quê? Porque faz parte do seu caráter se opor, faz parte da sua natureza. O papel do diabo, o papel de Satanás é esse, é se opor à obra de Deus. E tem uma frase muito interessante do pastor Rick Warren, no livro que ele escreve sobre o livro de Neemias, que é o livro Liderança com Propósitos. Tem uma frase dele muito interessante que ele vai dizer ali, pastor Rick Warren, falando dessa oposição enfrentada por Neemias, ele diz o seguinte: quando o povo de Deus se levanta e diz, vamos edificar, Satanás diz, vamos se levantar e se opor. Sempre que o povo de Deus se levanta e diz, vamos fazer alguma coisa, vamos edificar, Satanás se levanta e diz, vamos se opor. Sempre que você se levanta para fazer algo para Deus, alguém se levanta e diz, não vai fazer. Não vai fazer. O diabo é um ser que vive se opondo ao plano e ao projeto
de Deus. E, meus irmãos, a determinação de fazer a vontade de Deus sempre encontrará oposição. Não tem como fugirmos disso. Toda determinação em fazer a vontade de Deus sempre vai encontrar oposição. Seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, aonde quer que for. Quando você está determinado a fazer a vontade de Deus, essa determinação vai encontrar algum tipo de oposição. A questão é como que nós vamos lidar com a oposição. Qual será a nossa resposta? Qual será a nossa abordagem? Por quê? Porque Neemias ele vai nos ensinar isso aqui. Existe uma abordagem que nós precisamos aprender em relação à oposição. E, meus irmãos, tem um texto também que eu gosto muito de Efésios capítulo 6, um texto bem conhecido, que diz que lá o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra pessoas. Algumas Bíblias, algumas versões diz não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas, é contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, então é importante nós lembrarmos disso como cristãos, que por trás, às vezes, de muitos conflitos que acontecem na nossa vida, por trás de muitas divergências que acontecem no meio das famílias, no meio do povo de Deus, muitas vezes há por trás disso, há uma trama diabólica. Há uma trama maligna, meus irmãos. Por isso que é importante nós termos discernimento, nós discernimos, porque muitas vezes nós estamos diante de uma oposição que é espiritual. E muitas vezes, isso é curioso, nós vamos encontrar a figura do opositor numa pessoa que nós muitas vezes consideramos por ser nossa amiga. Aquela pessoa que você considera por ser seu amigo ou sua amiga, muitas vezes você vai encontrar ali a figura do opositor. Por isso que é importante nós termos muito discernimento em relação a isso, porque às vezes Satanás, de forma muito sutil, ele vai usar pessoas que estão próximas a você para paralisar você, para impedir que você progrida, que você avance, que você continue, para que você, levando você muitas vezes a desistir do plano e do projeto de Deus para a sua vida. A oposição muitas vezes pode vir de pessoas que você tem por amigo. Por amigo. Meus irmãos, o exemplo muito claro disso é Pedro, né? Um discípulo de Jesus, que andava com Jesus. Jesus estava falando acerca da sua morte, era necessário que ele morresse, que ele fosse levado para a cruz. E Pedro chega diante de Jesus com uma conversinha. Qual era a conversinha de Pedro? Jesus, isso de maneira nenhuma vai te acontecer. De maneira nenhuma isso vai te acontecer, Jesus. E Jesus, olhando para Pedro, ele diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas desse mundo, dos homens. Meus irmãos, aquele mesmo Pedro, momentos antes, ele tinha tido um insight, uma revelação de Deus. Ele estava conectado com o céu. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: é isso aí mesmo, você acertou. Foi o Pai que te mostrou, foi o Pai que te revelou isso, não foi carne nem sangue. Momentos antes, Pedro estava sendo ali, meus irmãos, recebendo uma revelação da parte de Deus. Momentos depois, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás. E Jesus consegue identificar ali em Pedro a figura do opositor. Nós temos esse exemplo na própria vida de Jesus. Alguém muito próximo de Jesus, que ele conseguiu perceber ali, identificar ali a figura do opositor. E, meus irmãos, esse capítulo 4 que nós lemos é um capítulo que vai tratar desse tema, do tema da oposição. E qual era o objetivo dos opositores aqui que se levantaram para impedir que aquela obra fosse adiante, que o muro fosse reedificado? Qual era o objetivo desses opositores aqui de Neemias?
Sanbalate, Tobias e todos os seus companheiros aqui, eles tinham um único objetivo: paralisar a obra de Deus, interromper aquele projeto. Esse era o objetivo de Sanbalate, Tobias e todos aqueles homens que estavam ali tentando impedir que a obra fosse adiante, tentando paralisar aquela obra. Porque qual era o raciocínio deles, de Sanbalate e Tobias? Esse povo aí que está construindo o muro aí, se eles construírem esse muro, eles vão se tornar fortes, eles vão crescer, eles vão expandir, eles vão se tornar mais fortes do que nós e vão nos vencer. Então, antes que esse povo aí que está construindo o muro, Neemias, né, e o povo, termine essa construção, antes que eles façam isso, a gente vai dar um jeito de enfraquecer eles e de vencê-los, antes que eles nos vençam, antes que eles nos vençam. Meus irmãos, então quais foram as estratégias ou armas de ataque que Neemias vai utilizar contra os seus opositores? Quais são as armas que os inimigos de Neemias vão usar contra eles e quais são as estratégias ou armas que Neemias vai usar aqui para vencer a oposição? Uma primeira arma que é usada contra Neemias aqui, o povo, é a arma da ridicularização. Versículo 1 ao versículo 3. Dá uma olhada lá o que diz. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Meus irmãos, esse ataque, esse primeiro ataque aqui, é um ataque dirigido à moral daquele povo. Aqui Sanbalate, ele faz aqui 5 perguntas aqui, perguntas que são retóricas, mas com o objetivo de ridicularizar. Por exemplo, o que esses fracos judeus estão fazendo? Primeira pergunta. Segunda, será que vão restaurar o muro? Terceira, irão oferecer sacrifícios, orações? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? E aí, quem complementa aqui é o Tobias. Basta que uma raposa suba lá. Veja só, meus irmãos, aqui é o nível da ridicularização. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Esse povo aqui, meus irmãos, que está sendo ridicularizado aqui, é o povo de Deus. É o povo da aliança. É o povo que Deus tinha feito promessas para esse povo, dizendo que esse povo aqui seria uma nação forte. Se você olhar a promessa de Deus para Abraão lá em Gênesis, a aliança que Deus faz com Abraão, ele diz para Abraão: Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Abraão, você vai se multiplicar, Abraão. E da tua semente, Abraão, eu vou suscitar um povo forte, uma nação forte. Esse povo que está sendo ridicularizado aqui era o povo que estava debaixo de uma promessa de Deus. Vocês serão fortes. Mas esse povo está ouvindo do Sanbalate aqui, do Tobias, que eles são um povo fraco. Um povo fraco. Sanbalate e Tobias olha para o povo que está reconstruindo, está trabalhando, estava envolvido com aquele projeto, e eles olham e dizem assim: esse povinho aí não é de nada. Esse povinho aí é um povinho de 5ª categoria, é um povo fraco. E, meus irmãos, não é somente a questão da fraqueza aqui, no sentido de que eram pessoas que não tinham qualquer experiência na engenharia civil, eram pessoas que não eram formadas
essas pessoas aqui eram pessoas comuns como você e eu, não eram grandes engenheiros, mas estavam ali comprometidas com aquele projeto. Estavam todas abraçando juntas uma causa. Eles estavam ali porque entendiam que aquele projeto era um projeto de Deus. Mas aí, o que elas ouvem? Esse povo aí é um povinho de nada. Esses judeus fracos. E quando eles falam aqui, quando Sanbalat diz que esse povinho, esses judeus fracos pensam que são aqui, a palavra judeu aqui, meu irmão, você pode olhar aqui, que está do lado da palavra fraco, esses judeus fracos ou frágeis, aqui tem um ar de xenofobia. Um ar de xenofobia, é um preconceito aqui, embutido nessa frase. Quem esses judeus fracos pensam que são? Meus irmãos, esse ataque aqui foi um ataque à identidade desse povo, que é o povo da aliança. É o povo com quem Deus tem um compromisso com esse povo. É o povo dele. Você percebe aqui que eles não estão poupando nos argumentos? Eles não economizam palavras. Se é para a gente ridicularizar, a gente vai falar. 5 frases aqui. E, meus irmãos, esse primeiro ataque de ridicularização, menosprezo, é um ataque, é uma arma psicológica muito poderosa, que tinha o objetivo de paralisar aquelas pessoas. Essa guerra que está sendo travada aqui no capítulo 4 de Neemias é uma guerra psicológica. Eles não usaram espadas. Você pode reparar que o primeiro ataque aqui, que a gente acabou de ler do versículo 1 ao 3, não é um ataque com armas, com espadas, né? Escudos, palavras de ridicularização. Você sabe disso, né? Que as palavras, muitas vezes, elas podem se tornar armas, né? Muitas vezes as palavras na boca de certas pessoas se tornam verdadeiras armas que matam, que destroem, que paralisam. E Sanbalat e Tobias, eles estão usando esse nível de ataque, nível psicológico de ataque. Quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, eu lembrei, e eu quero fazer um paralelo aqui, com a experiência de Davi e Golias. Porque é a mesma arma que Golias vai usar contra Davi. Você vai perceber que naquela batalha ali, entre Davi e Golias, Golias não encosta em Davi, ele não toca em Davi. Você pode ver que em nenhum momento Golias consegue pegar Davi, encostar em Davi, ferir Davi. Em nenhum momento Davi é ferido naquela batalha. Mas como é que Golias tenta atacar Davi? Com essa mesma arma, a arma da ridicularização. O que vai dizer lá no livro de 1 Samuel, que vai narrar, e está registrada essa história ali em 1 Samuel, capítulo 17. Você não precisa abrir, só para a gente fazer uma breve citação. 1 Samuel 17, 42 e 43 diz lá assim: olhou para Davi, falando de Golias aqui, ele olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. 1 Samuel 17, 42 e 43. A mesma arma que Sanbalat e Tobias usa contra Neemias e o povo de Deus é a arma que Golias está usando. Ele olha para Davi com desprezo. Sanbalat e Tobias também. Eles estão olhando para Neemias e para o povo de Deus com desprezo e fazendo pouco caso. Esse povinho aí é um povinho de quinta categoria. Meus irmãos, o povo de Deus não é um povo de quinta categoria, não. Não é. O povo de Deus é o povo de Deus. É o povo que está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. É um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que foi comprado pelo sangue de Jesus.
É um povo que foi resgatado das trevas e trazido para a luz. É um povo diferenciado. O povo de Deus é um povo que está debaixo da promessa de Deus. Não é qualquer povo. Mas, meus irmãos, essa arma que eles usam, é o primeiro ataque aqui, a primeira arma que é usada aqui, é essa arma da ridicularização. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje aqui, se você estivesse lá no lugar de Neemias, ouvindo essas palavras, qual seria a sua reação? Como você reagiria? Se você estivesse lá no lugar de Neemias escutando isso, o que esses fracos judeus pensam que são? O que o João, o que a Maria, o que o Pedro lá, o que eles pensam que eles são? Quem ele pensa que ele é? Será que ele vai conseguir restaurar esse muro? Irão oferecer sacrifícios, orações? Vão terminar isso num só dia? Será que vão ressuscitar essas pedras? Uma raposa destrói tudo o que eles estão fazendo. Se você estivesse lá no lugar de Neemias, qual seria a sua reação? Qual o impacto, e essa pergunta que eu quero fazer hoje para você aqui, qual o impacto que as críticas e as palavras negativas exercem sobre nós, sobre você? Qual é o impacto psicológico, o efeito psicológico que as palavras negativas exercem sobre você? Você é aquele tipo de pessoa que se abala facilmente quando você se depara com uma crítica? Você se abala facilmente quando você está diante de uma palavra negativa? Essa palavra te desestrutura? Essa palavra te desestabiliza? Essa palavra te tira do eixo? Você é esse tipo de pessoa que se deixa afetar psicologicamente por esse tipo de palavra aqui? Pergunta que eu faço. E, meus irmãos, o diabo ele usa muito isso. Ele quer nos desestabilizar. Ele quer nos atingir. Satanás ele vai usar muitas vezes pessoas como instrumentos, como seus agentes, para nos ridicularizar e dizer: quem você pensa que você é? O que você está querendo sendo crente? O que você está fazendo lá naquela igreja? O que você pensa que é? Você está pensando que está adiantando alguma coisa, sua vida de oração? Sabe, meus irmãos, esse tipo de coisa. E nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós ouvimos, porque muitas vezes o diabo vai usar palavras, como ele está fazendo aqui, tentando usar aqui essas palavras, para tentar paralisar o povo de Deus. Tome cuidado com isso. E nós precisamos lembrar também, é importante lembrarmos que Jesus passou por isso. Jesus não foi a regra a essa exceção. Ele não é a exceção da regra. Jesus também ele foi ridicularizado quando ele passou por esse mundo. Jesus também foi objeto de piada. Jesus também foi objeto de chacota. Fizeram piadas com Jesus. Ridicularizaram Jesus. Jesus também foi acusado injustamente. Ele foi chamado de endemoniado. Você sabe o que é isso? Pessoas olharam para Jesus e disseram: ele faz isso porque o príncipe das trevas, o Beelzebul, o príncipe dos demônios, é que dá autoridade para ele fazer isso. Ele está sob o poder de um espírito maligno. Ele foi acusado, ele foi chamado de endemoniado, de impostor, de falso messias. Ele foi acusado de se rebelar, de ser um rebelde, de se rebelar à lei de Moisés. Tentaram atacar Jesus também dessa forma, ridicularizando Jesus, colocando rótulo para Jesus. Só que, meus irmãos, Jesus tinha tanta convicção de quem ele era e da sua missão, que nenhum rótulo funcionou com Jesus. Sabe que lá em casa a gente tem muitos adesivinhos lá em casa, né? E às vezes a gente brinca lá, o Eliabe, a Esther, a gente pega e cola um adesivo na testa deles assim, sabe? De brincadeira. Só o pai faz isso, mãe não faz, né? Eles gostam, o Eliabe gosta. Ele sai com aquele adesivo na testa, daqui a pouco cai o adesivo, né? Descola o adesivo, eu vou lá e pá na testa dele com o adesivinho, ele sai correndo com o adesivo, quando vê cai de novo. Mais ou menos isso. Quando tentavam colocar um rótulo em Jesus, um adesivo na testa de Jesus, dizendo você é isso, esse adesivo não tinha aderência.
Esses rótulos não tinham aderência, não colavam em Jesus. Rótulos para Jesus não funcionavam, porque ele tinha convicção de quem ele era e da sua missão. Para nós é assim também, irmãos. Não aceite nenhum rótulo que alguém dê a você, ou que alguém já deu. De repente você ouviu alguma coisa, e aquilo entrou no seu coração, aquilo teve um efeito psicológico tão devastador na sua vida, que até hoje você lembra daquela frase que alguém falou que você é isso, e você assumiu aquilo como rótulo na sua vida. Não faça isso. Os rótulos não devem funcionar conosco, porque nós temos que ter convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. E, meus irmãos, eles vão usar dessa estratégia também com Jesus. Eles vão atacar Jesus também na sua identidade. Como é que Neemias responde a esse primeiro ataque? Agora a gente vai ver a resposta de Neemias a esse primeiro ataque. A resposta de Neemias está no versículo 4 ao 6. Olha só o que diz ali no versículo 4. Neemias, ele ora ao Senhor, ele diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O versículo 4, ali, versículo 5, meus irmãos, vai dizer que a primeira resposta de Neemias, aquele primeiro ataque, aquela arma da ridicularização, foi o quê? A oração. Neemias orou. É assim que ele lida com a oposição. Neemias, ele não se defendeu aqui diante dos seus opositores. Ele não gastou tempo aqui discutindo com eles. Ele não gastou tempo aqui, meus irmãos, argumentando, rebatendo, revidando. Neemias não gasta tempo com aquela gente. Ele não gasta tempo com os opositores. Ele toma um outro caminho. Ele prefere aqui um outro caminho, uma outra estratégia. E qual é a estratégia de Neemias? Eu vou tratar com quem eu devo tratar. Eu vou tratar com Deus. Ele vai levar aquela questão diante de Deus. Como é que a gente lida com a oposição na nossa vida? Sempre que nós estamos diante da figura de um opositor, nós precisamos levar essa questão a Deus. Como Neemias fez. Ele vai tratar com quem ele tem que tratar. Interessante isso, né, meus irmãos? Ele podia revidar, né? Ele podia falar no mesmo nível dos seus inimigos, né? Mas ele não faz isso. Ele não usa a mesma arma contra os seus opositores. Isso é extraordinário. Mas ele vai buscar a Deus em oração. Ouve, ó Deus, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Meus irmãos, Jesus, eu gosto muito disso, eu acho isso fantástico também. Quero aprender mais com Deus sobre isso. Uma profecia de Isaías 42, que o evangelista Mateus vai citar lá no seu evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18 e 19, se referindo aqui a uma profecia messiânica que se cumpriu em Jesus, que diz o seguinte: eis o meu servo. Ele está fazendo uma citação, Mateus está fazendo uma citação de Isaías aqui, Isaías 42. Ele vai dizer lá: eis o meu servo, se tratando de Jesus. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito. Ele anunciará justiça às nações. Veja a segunda parte agora do versículo. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não discutirá e nem gritará. É interessante que nós temos tratado nessa série aqui, você que tem acompanhado alguns domingos atrás, que Neemias é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Você lembra disso? E Neemias aqui agora ele vai exibir aqui um traço, uma característica do Messias. Uma característica da personalidade de Jesus. Jesus era assim. Jesus era manso e humilde de coração. Jesus não gastava tempo batendo boca, discutindo.
Jesus não era um polemista, ele não estava sempre atrás de uma polêmica, Jesus não era assim. Então, Neemias está aqui manifestando um traço de Cristo, da personalidade, do caráter de Cristo. E ele não perde tempo, meus irmãos, discutindo aqui com seus opositores. Jesus também não gastava tempo discutindo com seus opositores. E um conselho de Paulo aqui a Timóteo também, convém lembrar aqui que ele está dando um conselho a um pastor que era jovem, e discutir muitas vezes é um traço da juventude. Eu já fui mais jovem, né? Para não dizer que não sou mais, né? Mais jovem. E eu sei disso, meus irmãos. Por isso que Paulo vai tratar lá com o Timóteo, que era um jovem pastor, e vai dizer: evite controvérsias tolas e fúteis. Olha o pessoal aqui do Twitter. Olha o pessoal do Twitter, né? Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Paulo falando para Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, e apto para ensinar e paciente. Fica longe, Timóteo. Fica longe dessas discussões que não levam a lugar nenhum. Conversas vãs, fúteis. Foge, Timóteo, desse tipo de coisa, porque é para tirar o foco da obra, da missão. Não perde tempo, Timóteo, com essas discussões. Meus irmãos, eu já fui jovem e seminarista. E tem uma mania de seminarista que recém se forma no seminário e acha que sabe tudo. Quando eu saí do seminário, eu saí assim, achando que eu sabia tudo. Depois eu me dei conta que eu não sabia nada, na verdade, né? Mas a gente é coisa de seminarista que sai fresquinho do seminário. E aí ele quer discutir. Ele quer tentar ganhar no argumento. E tem muita gente que começa a estudar teologia, começa a ler muito, né? Mas ela não quer porque ela quer conhecimento, porque ela quer crescer, porque ela quer aprender, ela quer evoluir, né? Ela quer buscar crescer. Não, tem muita gente que quer conhecimento para ficar discutindo, para ficar ganhando no argumento. Eu já fui assim, eu já passei dessa fase. Graças a Deus que eu já passei dessa fase. Mas eu vivi essa fase na minha vida também, que eu queria ganhar no argumento. E Neemias não perde tempo com isso, meus irmãos. Ele não perde tempo com isso. E às vezes dentro dos nossos relacionamentos é assim, dentro de muitos casamentos é assim. Muito argumento. Um quer ganhar do outro no argumento. Quer ter um argumento melhor. Não dá certo. Não dá para a gente tentar ganhar no argumento. Por isso que é melhor olhar para o Espírito de Jesus, como Jesus ele viveu, como que Jesus andou nesse mundo. A Bíblia diz que não se escutará a sua voz, ele não gritará. Você imagina Jesus passando numa esquina, imagina você está lá em Jerusalém agora, tá? Tá lá na cidade, pensa no filme The Chosen, você entrou lá no The Chosen, né? Você está lá naquela época de Jesus, lá naquele contexto que Jesus viveu. Aí você passa numa esquina, está Jesus assim, xingando uma pessoa assim, apontando o dedo na cara dela, discutindo, humilhando, xingando, gritando com alguém. Você consegue pensar e imaginar isso de Jesus? Essa é a realidade de muitos relacionamentos hoje de pessoas crentes, que se dizem cristãs. Casais, amigos, familiares, batendo na mesa, querendo falar mais alto, tentando impor a sua opinião, o seu ponto de vista. Jesus não era assim. Não era assim. E Neemias ele vai manifestar também esse traço de Jesus aqui. Meus irmãos, ele não vai gastar tempo com a discussão, mas ele vai orar. Qual é a resposta que Neemias dá aqui? A resposta que ele dá não é um argumento, não é um raciocínio. A resposta que ele dá aqui, meus irmãos, é a oração. Ele vai orar a Deus, ele vai tratar com Deus. É interessante que quando aqui o versículo 13 encerra as palavras de Sanbalat e Tobias, o versículo 4 já começa com Neemias orando. A primeira coisa que ele faz é orar, ele vai orar. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese, tá? Oração não é alimento. Eu quero respeitar aqueles que são os fãs da Cassiane. Se tem algum fã aqui da Cassiane, tá? Quero respeitar você. Continua ouvindo as músicas da Cassiane se você gosta da Cassiane, tá? Mas oração não é alimento. Isso não está na Bíblia.
não é versículo, não é Bíblia, não é palavra de Deus isso. Tá? Oração não é alimento, oração é armamento. Armamento. Oração faz parte do arsenal de guerra do cristão. Você não vai encontrar na Bíblia que oração é alimento, mas você vai encontrar na Bíblia que oração é armamento. Faz parte do nosso arsenal de guerra, a oração. A oração. Então, Neemias, meus irmãos, ele vai orar. E ele sabe do poder da oração. Ele não usa a mesma arma do inimigo. Ele não vence a oposição com discussão. Ele vence a oposição com oração. Então ele vai se colocar diante de Deus. E é interessante que também 1 Pedro, lá, capítulo 2, versículo 22 e 23, Pedro, aqui se referindo a Jesus também, ele vai dizer, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, e quando insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro está falando aqui na sua carta de 1 Pedro, de quem? De Jesus, porque ele conviveu 3 anos com Jesus. E ele está dizendo que quando Jesus era insultado, ele não revidava. E quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse mesmo Pedro que escreve essa carta de 1 Pedro, meus irmãos, é o Pedro que cortou a orelha do Malco. É aquele Pedro lá. É o mesmo Pedro, tá? Que cortou a orelha do soldado lá. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, guarda a espada, coloca a tua espada na bainha, porque aqueles que lançam mão da espada, a espada também vão perecer. Guarda a tua espada, Pedro. Meus irmãos, você acha que Jesus não tinha o poder ali de levantar sua mão e todos aqueles soldados armados caírem por terra? Você já imaginou Jesus só erguendo o seu braço e de repente aqueles homens que estavam armando aquela emboscada para Jesus, eles começam a abrir suas mãos e derrubar as suas armas no chão. Começa a cair lança e espada, tudo no chão, porque Jesus, somente erguendo o braço, ele teria esse poder, porque ele era o Filho de Deus. Ele tinha esse poder de fazer isso. Mas ele se entregou, ele se rendeu. Jesus tinha esse poder, mas ele não fez. Porque ele veio para isso, ele veio para se entregar. Ele veio para se oferecer como sacrifício. Ele veio para se dar no nosso lugar. Mas ele tinha poder de fazer isso. Eu lembro muito de uma experiência que eu tive lá no Ceará. Tinha uma mulher que estava endemoniada numa casa, lá uma senhora. Foi a primeira e única experiência que eu tive assim, dessa natureza. Né? Não de possessão, né? Mas como a coisa estava colocada o quadro ali. Eu cheguei lá, aquela mulher estava dentro de um quarto. Numa mão ela tinha uma garrafa de cachaça e na outra ela tinha uma faca. Lá no Ceará as pessoas falam peixeira, né? Mas desse tamanho a faca, né? Era quase pensa numa faca assim, numa mão. E ela estava no quarto, possessa. E aí, o que você faria, né? Se eu tentar tirar a faca dela, pode me dar uma facada aqui, né? Uma situação delicada. Mas ela não estava no seu estado de juízo ali, né? Ela não estava consciente, ela estava possessa. O que fazer? Meus irmãos, a história é longa, mas eu vou encurtar aqui. Teve um momento que eu olhei para ela, eu olhei para aquele espírito que estava nela, e eu disse assim, em nome de Jesus, solta essa faca. Quando eu disse isso, aquela mulher ela fez assim, ó, abriu as 2 mãos, soltou a faca que estava na mão dela. Eu estava na porta, ela estava dentro do quarto, não tinha mais outra saída, não tinha mais para onde sair. Ela estava dentro do quarto, eu estava na porta. Ela abriu as mãos, a faca que ela derrubou caiu e veio parar no meu pé. E aquela garrafa era uma garrafa de vidro e ela estourou no chão quando ela caiu e se estilhaçou no chão. Fez pof, deu aquele barulho assim. E aí quando ela abriu as mãos e eu vi que a faca estava no chão também e ela estava desarmada, nós fizemos o quê? Entramos no quarto. Tinha mais algumas pessoas atrás de mim, nós entramos ali e conseguimos administrar aquela situação. Meus irmãos, eu disse para ela soltar.
Se eu dissesse para ela, em nome de Jesus, coloca na minha mão, eu sei que ela teria colocado também, né? Mas eu disse para ela, solta. E ela soltou. Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa. O nome de Jesus tem muito poder. Muito poder. Nós não temos noção do poder que há no nome de Jesus. E eu simplesmente olhei para ela e disse, em nome de Jesus, solta essa faca. Só isso. E foi suficiente para que ela soltasse. Nós estamos aqui naquela cena em que Pedro corta a orelha do soldado, do Malco. Ali não era o nome de Jesus. Ali era o próprio Jesus. Se só o nome de Jesus tem o poder de fazer uma pessoa soltar uma arma da mão, como foi a minha experiência que eu vivi, imagine a presença de Jesus. O próprio Jesus ali presente, ele tinha esse poder, mas ele não faz. Isso é controle. Jesus estava com as suas emoções sob controle. E quando Pedro olha para Jesus, ele vê o que em Jesus? Ele vê tranquilidade, ele vê serenidade em Jesus. E é por isso que Pedro fica constrangido com o que ele vê e escreve a carta de 1 Pedro dizendo, olha, ele não revida quando ele é insultado. Eu estava lá quando ele foi preso, eu sei quem ele é, como ele reage aos insultos, eu vi com os meus próprios olhos. Ele é assim, ele é esse Jesus. Esse é Jesus, ele é assim. Quando ele pode, ele não faz. Ele tinha poder para fazer, mas ele não fez. Meus irmãos, Neemias, ele vai responder aquele ataque com oração. Oração. Oração é uma arma de defesa. Nós podemos combater o mal por meio também da nossa oração. Ore. Ore. Você tem orado, você tem colocado diante de Deus, quando você está diante de uma questão lá no seu trabalho, todo dia você ouve aquela piadinha do seu chefe, do seu colega de trabalho, você sempre vai lá trabalhar todo dia, é a mesma piadinha, é a mesma brincadeira, o pessoal sempre pega no seu pé porque você é cristão, é quando você está no evento de família, é quando você está em casa, é quando você está com os seus familiares, o seu sogro, a sua sogra, não sei, mas sempre, de tempo em tempo, você escuta aquela palavra, né? Tentando desmoralizar você, tentando atingir você. Como é que você lida com isso, meus irmãos? Como é que Neemias lida? Ele vai colocar diante de Deus essa questão. E ele também vai agir. Ele não somente ora, mas ele também age. O versículo 6 diz que eles continuam reconstruindo o muro. O versículo 6, nesse meio tempo, enquanto nós orávamos, nós também fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado. A oração de Neemias, ela vem acompanhada de ação. E é isso que a gente vai perceber em todo o livro de Neemias. Nós vamos perceber esse binômio dentro do livro de Neemias. Oração e ação. Enquanto Neemias ora, ele age. Enquanto ele age, ele ora, meus irmãos. Todo o livro de Neemias, ele está permeado de oração. E você vê também muita dedicação, muita determinação. Às vezes nós temos a tendência, e tem pessoas que acabam pendendo mais para a oração. São aquelas pessoas que pendem mais para a oração e acham que tudo depende de Deus. Eu vou cruzar os braços, eu vou só orar, Deus vai fazer tudo por mim. É um extremo isso. Tem pessoas que pendem muito para a oração. Já tem aquelas pessoas que vão para o outro extremo. Elas supervalorizam o trabalho, o esforço humano. E acabam não dependendo de Deus. E quando a gente olha para Neemias, nós percebemos que há esse equilíbrio aqui. Neemias, ele sabe equilibrar oração e ação. Ele não é uma pessoa autossuficiente, ele não acha que ele vai dar conta de tudo sozinho, ele ora, ele depende de Deus, mas ele também trabalha.
ele também arregaça as mangas, ele também coloca a mão na massa. Neemias nos ensina isso, que uma coisa não anula a outra. Oração e trabalho são duas coisas que precisam caminhar lado a lado, e nós não podemos separar aquilo que Deus uniu na sua palavra. Oração constante e trabalho incessante são duas coisas que estão interligadas, que estão unidas aqui no livro de Neemias. Oração e trabalho duro. Não basta só orar e não fazer nada. Não basta também fazer tudo e não depender de Deus também, e viver como se Deus não existisse. Negligenciar a oração também é um problema. Meus irmãos, uma segunda arma que é usada aqui também é a arma da intimidação, das ameaças. Versículos 7 a 8 diz assim: quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O que a gente percebe aqui? Que Sanbalat, Tobias, aquele pessoal ali não desistiu. A oposição, ela foi se intensificando, ela foi crescendo. Lá no versículo 1, a gente só ouve falar de Sanbalat e Tobias. Agora aqui, meus irmãos, nós vimos aqui falar de árabes, amonitas, os homens de Asdod. É uma coligação. Agora todos estão vindo de todas as direções. Os ataques estão vindo de tudo que é lado, de todas as direções. E eu trouxe um mapa aqui para a gente olhar aqui e entender um pouquinho essa realidade que eles estavam vivendo. Eu sei que está um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar. Jerusalém está ali, dentro daquela parte ali amarela ali, daquele mapa. Você tem ali Jerusalém. Todas essas setinhas são esses inimigos, os opositores, de onde a oposição está vindo. E se nós observarmos, nós vamos perceber que ela vem de todos os lados. A oposição, ela vem do norte, ela vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Sanbalat, os samaritanos atacaram pelo norte, Tobias, os amonitas pelo ocidente, Gesem e os arábios pelo sul e os asdoditas pelo oriente. Por todos os lados. Às vezes você não tem essa sensação de que parece que está vindo problema de tudo que é lado. Né? Parece que a oposição está vindo de todos os lados. De repente você viveu uma semana assim. De repente você, essa semana, passou por essa experiência. Parece que está vindo de tudo que é lado os problemas. A oposição está se levantando de todos os lados. Eu estou cercado de problemas. Meus irmãos, essa era a realidade de Neemias. Por todos os lados estava vindo ameaça, oposição do norte, do sul, do leste, do oeste, todas as direções. Grupos aqui que estão se levantando contra eles, que estavam defendendo os seus próprios interesses. Isso vai acontecer com Jesus também. É interessante a gente observar que quando Jesus é crucificado, muitos grupos que não tinham qualquer ligação, que eram grupos desconexos. Quando Jesus vai ser crucificado, esse pessoal se une contra Jesus. Para fazer uma trama contra Jesus, para conspirar contra Jesus. Grupos que não tinham qualquer ligação se unem. E, meus irmãos, que coisa interessante a gente perceber aqui nesse texto também, que o mal é assim, o mal nunca anda sozinho. O mal está sempre acompanhado. Parece que o mal é assim, ele age assim no mundo, né? Ele nunca está sozinho. O mal, ele sempre está acompanhado, meus irmãos. O versículo 8 fala disso, de que os opositores se uniram para tentar causar confusão, desestabilizar, impedir que a obra continuasse. Eles queriam causar destruição. Versículo 8 fala de confusão, versículo 11 fala de destruição. Há uma distância entre confundir e destruir. Eles estavam querendo entrar lá para confundir, para trazer confusão interna. Mas lá no versículo 11, o tom da ameaça sobe, aumenta. Agora eles querem matar, eles querem aniquilar, eles querem destruir, eles querem guerra. É isso que eles querem. Meus irmãos, a resposta de Neemias é mais uma vez a oração, só que agora a oração acompanhada de vigilância. Versículo 9 ao 13. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém. Versículo 9. Mas nós oramos novamente, a oração,
oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias, ele muda a estratégia. Além de orar agora, ele vai tomar medidas de precaução, porque oração caminha lado a lado com precaução. Ele não ora a Deus simplesmente, né? E para por aí. Não, Neemias, ele ora e o que ele faz? Ele coloca guardas espalhados por toda a cidade para proteger a cidade 24 horas. Ele cria um sistema de segurança ali de 24 horas. Guardas vigiando a cidade. O que é isso, meus irmãos? Oração e precaução. O diabo, ele é um ser traiçoeiro. O diabo, ele vai atacar, ele vai agir, ele vai jogar o dardo dele no momento em que você estiver distraído. Neemias sabia disso. A gente precisa vigiar 24 horas. Oração e vigilância. Oração e precaução. Nós temos um irmão aqui na igreja, o Vandeilson, né, que ele tem uma empresa de segurança ali em Porto Alegre, né, Vange? É 24 horas a câmera lá, né? A gente está aqui agora, mas tem gente lá, não tem? De olho na câmera lá, né? De olho na telinha, né? Então, tem várias instalações de câmera lá em vários lugares e tudo é monitorado. Se alguém invade, né, qualquer estabelecimento ali que tem vínculo com a empresa ali do Vandeilson, dispara o alarme lá, né, Vandeilson? Vamos lá ver o que aconteceu. Alguém invadiu, vamos olhar de perto o que está acontecendo lá. 24 horas. É isso que Neemias faz. Se o Vandeilson vivesse naquela época, provavelmente tinha contratado o Vandeilson naquela época, né? Para estabelecer ali, criar um sistema de segurança, colocar câmera também. Naquela época não tinha câmera, né, Vange? Mas provavelmente ele ia dizer, olha, instala uma câmera aqui nessa parte do muro aqui, Vandeilson, porque pode ser que o inimigo venha por aqui, ó. Então, coloca uma câmera para mim desse lado aqui, Vandeilson, posiciona aqui para mim, né? E Neemias faz isso. Ele faz uma inspeção na cidade e ele coloca guardas naquelas partes, meus irmãos, mais baixas da cidade, onde havia ali mais possibilidade do inimigo atacar. Então, ele está sendo estratégico aqui. E nós precisamos também, se nós quisermos vencer o inimigo, vencer a oposição, nós precisamos também ser estratégicos, como Neemias foi estratégico também. Não basta apenas orar dizendo, Deus vai me guardar, Deus vai me livrar, mas você se expõe ao perigo. Você se expõe ao inimigo. Você não levanta cercas ao redor de você. E o que Neemias nos ensina aqui é que é preciso orar, mas é preciso também agir de forma estratégica. Meus irmãos, nós precisamos aprender aqui, com Neemias, estratégias para vencermos a oposição. Oração acompanhada de trabalho. Ação. O povo continuou trabalhando. O povo não parou, porque o objetivo dos opositores de Neemias era paralisar aquela obra. Só que eles não conseguiram, porque Neemias disse agora que a gente vai seguir em frente, agora que a gente vai terminar esse muro. E eles estavam tão determinados, meus irmãos, que o texto diz que eles conseguiram erguer o muro até a metade. Até a metade. Como é que a gente vence a oposição? Oração e trabalho. Determinação. Como é que a gente vence a oposição? Oração e precaução. Neemias ora, mas ele também coloca guardas para proteger a cidade. Ele ora, mas ele toma medidas de precaução. E nós precisamos aprender isso com Neemias, a desenvolver uma fé responsável. Uma fé responsável. Uma fé que vê o perigo e se afasta do perigo. Uma fé responsável. Sermos estratégicos enquanto nós oramos, enquanto nós confiamos que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos proteger, que Deus está conosco. Nós temos que também tomar medidas de precaução. Sabe aquela pessoa? A gente ouve muito essa experiência, esses dias eu ouvi essa experiência.
de uma pessoa que foi parada numa barreira policial. Aqui em Gravataí está tendo bastante barreira, você percebeu? Estão soltos aí, né? Estão parando tudo que é carro. A pessoa estava com os documentos tudo atrasado do carro. Aí viu a barreira, Senhor, me guarda, me livra. Aí eu imagino Deus falando assim, por que tu não fez tua parte? Deixou atrasar o documento, agora quer que eu livre? Senhor, põe a mão, né, nos olhos dos policiais para que eles não me vejam, né, que o meu carro fique invisível agora, né, Fabiano? Que eu fique invisível aqui, né? Não basta orar, é preciso tomar medidas de precaução. É uma fé responsável. A nossa fé não deve ser uma fé responsável. Ela precisa ser uma fé consciente, uma fé responsável. Irmãos, eu creio em Deus. Eu creio muito em Deus. Mas quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. Eu olho para os dois lados, para ver se vem carro. Eu faço a minha parte. Né? É assim que o cristão tem que viver nesse mundo. É assim que a gente precisa vencer o maligno, vencer a oposição na nossa vida. Venha de onde ela vier. Oração mais ação. Oração mais precaução. Nós vamos encerrar aqui hoje, mas eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento e dar a oportunidade para que você se colocasse diante do Senhor hoje. Em que ponto, em que área da sua vida você não tem sido vigilante? Você não tem tomado medidas de precaução? Você tem deixado que as palavras negativas, críticas, palavras de ridicularização, você tem deixado que essas palavras venham de quem vier, de onde vierem. Pode ser que venham do seu próprio coração, pode ser que não sejam pessoas que estão falando coisas contra você, mas de repente tem vindo de dentro do seu coração pensamentos, coisas que estão atingindo você. Estão afetando você, impactando você negativamente. Estão fazendo você esquecer de quem você é em Deus, do plano que Deus tem para você. Você faz parte do povo de Deus. Você pertence ao povo de Deus. O povo de Deus não é qualquer povinho, não. O povo de Deus é o povo de Deus. Aquelas pessoas que Deus ama. Aquelas pessoas que Deus chamou. Você faz parte desse povo. Por isso, Deus tem guardado, Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus sabe que esse projeto, ele vai adiante. Porque é dele, vem dele. Vem dele para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Aquilo que você tem se determinado para fazer lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Eu sei que você tem dado espaço para Deus lá no seu trabalho, lá na sua empresa, ali naquele ambiente de trabalho. Você de alguma forma tem dado espaço ali para Deus. Você tem colocado Deus à frente. Você tem orado, você tem sido uma pessoa responsável diante das demandas que têm surgido para você. Quero convidar você nesse momento que tem sido atacado de alguma forma. Eu sei que essa semana para muitos de nós aqui foi uma semana extremamente difícil, complicada. Você sentiu que Sanbalate e Tobias se levantaram contra você essa semana. Foi uma semana dificílima para você. Espiritualmente falando também, foi uma semana difícil para você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós vamos orar aqui juntos. Pedir para que Deus venha nos revestir, venha nos preparar, como Ele preparou Neemias, como Ele capacitou Neemias
Neemias. Como ele estava com Neemias ali naquele momento, dando sabedoria para que Neemias pudesse tomar as decisões cabíveis, as decisões certas, para serem tomadas naquele momento em que a oposição estava se tornando cada vez maior, cada vez mais forte. É nesse momento que nós temos que manter o nosso coração no lugar certo. É nesse momento que nós temos que nos manter determinados. Nós temos que verdadeiramente continuar aquilo que Deus confiou a nós, dizer: eu vou continuar essa obra, eu vou seguir em frente, eu não vou parar, porque o diabo quer parar você, meu irmão. O diabo quer colocar uma trava em você. Ele quer colocar travas nas suas pernas para que você não continue andando, caminhando. Ele quer travar, ele quer colocar travas ao redor da sua vida, travas ao redor da sua família, das suas pernas. Ele quer travar você para que você não vá adiante, para que você não continue a sua caminhada. Ele quer travar, mas Deus veio para destravar. Deus quer destravar hoje você. Ele quer destravar aquilo que está travado hoje. Se você se sente paralisado hoje, se essa semana foi uma semana complicada, quando nós cantamos essa canção, eu quero dar a oportunidade para você sair do seu lugar, venha, se coloque diante do Senhor. Nós vamos orar juntos aqui, para que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, para que Ele te prepare, para que Ele te capacite, para que Ele esteja com você, te ajudando, te fortalecendo.